Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Hoje tem Flamengo, hoje tem Mengão, jogo importantíssimo. Importantíssimo. O jogo de hoje pode colocar o Flamengo a uma vitória no próximo domingo do Palmeiras para uma parada para a Copa do Mundo, o Flamengo sendo líder do campeonato e com um jogo a menos. Ou seja, uma situação muito boa em que o Flamengo pode ficar. Agora, o jogo de hoje, ele é muito duro. E ele é muito duro porque tem algumas situações que acontecem no Flamengo que elas eu não consigo entender, não tem explicação, não aparece ninguém para poder explicar. Na verdade, o futebol do Flamengo, ele não tem comando, né? O futebol que ele tem uma única pessoa que é o responsável pelo departamento, que é o José Botto, que é uma pessoa extremamente incompetente naquilo que faz, que é gerir o departamento de futebol do Flamengo. É só ver o que ele fez no ano passado, né, com o Pedro, declarações absurdas, e com outros jogadores, a venda de jovens do Flamengo com valores irrelevantes, enfim. Aliás, né, o clima que ele cria com os jogadores, os próprios jogadores, que são comandados por ele, né, que ele é o chefe, não falam com ele. Então, assim, é um negócio de maluco que eu não entendo. O BAP, que faz um excelente trabalho na administração do clube, não troca, já que ele mesmo admitiu em uma entrevista anteontem que o Fluminense, o departamento de futebol do Fluminense faz um trabalho muito melhor do que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que com muito menos recursos contrata melhor e consegue competir, sendo o 12º clube que mais investe no Campeonato Brasileiro. 12º. E tá lá, ó, brigando cabeça a cabeça, né? Nas competições. Já bateu aí campeão de uma Libertadores no último período e não tem recurso nenhum, não é SAF, não é nada. É impressionante o trabalho que faz lá os dirigentes do Fluminense. Contratam errado? Contratam também, não tenho dúvida. Mas o Paulo Angione é um cara muito experiente, muito bom profissional. E para mim não tem nem comparação, cara. José Botto é lamentável. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando aqui. É inadmissível o Flamengo ir para um jogo importantíssimo como esse com De La Cruz e Luiz Araújo, que poderiam jogar. Não tem contusão, não tem nada. Não tem explicação, não vão. Um é problema particular, e a gente vai falar sobre isso aqui. O outro é porque é grama sintética. Quer dizer, o cara escolhe o gramado para jogar. Aliás, já não joga. Ele não joga em grama sintética, ele não joga em grama natural, não joga em grama nenhuma, né? Então, essas situações deixam a gente muito apreensivo, porque qual time o Flamengo vai escalar a campo? Vocês sabiam que o Flamengo só tem 17 jogadores de linha para o jogo de amanhã relacionado? Gente, isso é inadmissível. É o elenco mais curto do Campeonato Brasileiro. Como é que pode ser o elenco mais curto se é o clube com mais dinheiro, com mais recursos financeiros? As coisas não batem. E nós vamos pedir a você para meter o dedo no like, nós vamos rodar a vinheta e iremos apoiar o Flamengo, mas pedindo a saída do José Botto, porque o Flamengo precisa se reestruturar nessa parada da Copa do Mundo. Precisa colocar alguém competente no departamento de futebol. Não é possível as coisas acontecerem, caminharem dessa maneira. Enfim. Mete o dedo no like, vambora. É momento de apoiar, mas também falar verdades, porque não podemos deixar para lamentar depois da eliminação, como aconteceu contra o Vitória. Todo mundo viu como é que o Flamengo jogou o primeiro jogo, se lixando para a partida. No segundo jogo até tentou, mas como o Flamengo é um time que os atacantes têm alergia ao gol, o Flamengo não tem jogador decisivo, não conseguiu, né? Conseguiu a façanha de perder por 2 gols de diferença do Poçante Vitória e ser eliminado da Copa do Brasil numa fase preliminar. Então a gente tem que falar, pô. A gente tem que apoiar, mas a gente tem que falar que o departamento de futebol do Flamengo tem problemas há muito tempo e precisa ser corrigido.
Vamos rodar a vinheta e após a vinheta um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Gente, Palmeiras empatou. Empatou com o Cruzeiro. Eu já imaginava que seria um jogo difícil, né? O juiz fez de tudo. O camarada marcou um pênalti pro Palmeiras que ele deveria ter vergonha de ter feito aquilo. Porque assim, o cara em cima do lance, você a quilômetros de distância, você da televisão, vendo o jogo, você vê claramente que o zagueiro toca na bola e a bola vai para escanteio, o camarada com aquela vontade de correr, né, marcar pênalti, só faltar tirar a camisa e por baixo tá com a camisa verde, partir para comemoração e tal. Eu me refiro ao árbitro, né? Porque é inacreditável a arbitragem, como foi ontem nesse jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, mas acabou empatado, um pontinho para o Palmeiras, e esse um pontinho vai ser bom para o Flamengo se o Flamengo vencer. Se o Flamengo não conseguir vencer, empatar, mantém tudo da mesma maneira, beleza. Mas se o Flamengo perder o jogo, por exemplo, o Palmeiras abre um ponto a mais do que o Flamengo. Entendeu? Então, assim, e o jogo para o Flamengo hoje é duríssimo. Gente, nós temos aqui a lista, a relação de jogadores do Flamengo para o jogo de hoje, e é um negócio muito preocupante. Porque o Andriu, né, é goleiro. O Diogo Alves é goleiro. E o Rossi é goleiro. Então, ali são 3 a menos jogadores de linha. O restante, você tem 17 jogadores. Um deles nem lá está. Vai ver o nascimento do filho e só vai para lá para completar o elenco, que é o Samuel Lino, no dia do jogo. Ou seja, vai chegar faltando poucas horas para a partida. A gente sabe que o Flamengo liberou o jogador, justo, vai ver o filho dele nascer e tal, porque ele não vai jogar, pô. Porque o Flamengo vai poupá-lo, porque ele tem 2 cartões amarelos e quer que ele jogue contra o Palmeiras. Só que os 3 pontos contra o Palmeiras são os mesmos 3 pontos que o Flamengo vai disputar hoje. E aí eu entro aqui numa situação em que é inexplicável. E eu queria, o Flamengo, nós temos que exigir que alguém venha a público explicar isso aqui. Porque a gente trouxe para vocês em primeira mão, na sexta-feira, que o Paquetá ligou para o Leonardo Jardim pedindo para jogar. Isso antes do jogo contra o Vitória. No momento que o Flamengo perde o jogo, ele liga de novo. Porque o Leonardo Jardim disse que não daria para ele jogar, porque ele precisa do condicionamento físico adequado, grama sintética, uma série de outras condições que poderiam até atrapalhá-lo, né, numa situação de Copa do Mundo, numa convocação e tal. Só que o Paquetá é Flamengo pra cacete. O cara corre todos os riscos, inclusive uma convocação no dia seguinte, para poder, depois de um tempão parado, entrar em campo pelo Flamengo num campo de grama sintética, que é o pior campo de grama sintética do Brasil. Ele se coloca à disposição, ele não se colocou à disposição, não. Ele pediu, ele exigiu, ele colocou argumentos, conforme você que vem acompanhando a gente aqui, tá vendo? Os vídeos viralizaram aí, tanto nas redes vizinhas, quanto também aqui no YouTube. A programação era ele jogar somente no Maracanã contra a programação inicial, né? Contra o Estudiantes. No entanto, diante de tantos problemas que o Flamengo tem no meio-campo, desfalque do Everton Araújo, desfalque do Jorginho e o Flamengo ter sido eliminado da Copa do Brasil, o Paquetá irritadíssimo, chateado com isso, liga pro treinador e fala: eu preciso jogar, eu preciso ajudar, me deixa ajudar. E aí, em contrapartida, você vê outros jogadores fazendo o contrário. Pô, você assiste os programas das TVs, né? Globo, dentre outras, todos eles diziam que o Lucas Paquetá estava num processo, aliás, que o Pulgar estava num processo mais
à frente, né, mais acelerado para poder voltar do que o Paquetá. E aí, do nada, o Eric Pulgar não vai para o jogo. E a explicação, eu estou lendo aqui para vocês, né? Foi divulgado aqui no grupo de WhatsApp da assessoria de imprensa do Flamengo. Pulgar segue evoluindo, já está em fase final de recuperação. O atleta realizou neste sábado trabalhos em campo junto com a preparação física, quer dizer, está fazendo um trabalho físico. Por que não foi para o jogo? Sinceramente, numa condição que o Flamengo está hoje, não tem volante, o Pulgar tinha que ir para o jogo. Mas tudo bem, o Pulgar voltando de contusão, a gente pode relevar, o problema dele nem é, né? Enfim, mas De La Cruz, cara, como é que o Flamengo não tem comando? Porque isso não aconteceria num clube que tivesse comando, que o camarada recebe em dia, o cara não joga porque é campo de grama sintética, mas que loucura é essa? Ele tem que jogar, meu amigo. Porque ele não joga no campo de grama sintética, ele não joga em campo de grama natural. Então, nesse gramado, ele precisava ir para o jogo, porque o Flamengo precisa dele. Ah, mas se ele se machucar, o Flamengo precisa dele nesse jogo. Nos outros jogos já vão ter os outros à disposição. E aí o Flamengo, olha só a nota, cara. Agora eles falam de forma escrachada, porque antigamente não falavam, não. De La Cruz, tá aqui, ó, tá escrito, não tô inventando nada, tá aqui, ó. De La Cruz, o jogador não foi relacionado para a partida deste domingo em razão do gramado sintético da Arena da Baixada. Meia treinou normalmente no CT Jorge Elal, quer dizer, não tem nada. O De La Cruz não tem problema nenhum. Ele não vai jogar porque é grama sintética. Isso não existe, cara. Isso não é profissional. Ele tem que ir para o jogo. O Flamengo não tem time, não tem jogadores para escalar para essa partida. Se o Paquetá está se doando para a equipe, já estando um bom tempo parado, vai ter que jogar. E possivelmente entrando até como titular, porque não tem jogador, você não tem. Você não tem. Vai botar quem? Vai botar o Ortiz como volante, improvisar? Vai botar o Saul como volante? Saul que também não joga há um bom tempo. Entra, joga 10 minutos, não consegue performar, faz um monte de bobagem. Enfim. E aí, cara, tu vê aqui o Plata, tudo bem, tá sentindo dores no joelho, pancada e tal. O cara tá machucado, não tem como jogar. Beleza. Aliás, o Plata foi ontem, de uma forma injusta, um vídeo na internet. As pessoas têm que ter mais responsabilidade com isso, hein? Porra, um vídeo que você assistindo o vídeo, claramente você percebia que o vídeo não era de hoje. Porque o amigo vem brincando com ele, não pega ninguém, não sei o quê, aquela coisa toda, e diz para ele, campeão da Libertadores, hein, campeão brasileiro. E ele fala, campeão brasileiro ainda não, ainda falta. Ou seja, o vídeo, de acordo com o que ele fala, se a pessoa tem um mínimo de cuidado para poder assistir o vídeo antes de querer postar para implantar crise no Flamengo, porra, ele não vai postar porque ele vai ver que é um vídeo antigo, cara. Mas o cara tem o prazer de fazer a sacanagem que é, né? E aí o Plata tem que ficar justificando que estava em casa com um amigo e tal, o que não muda em nada, né, Plata? Porque a gente sabe que as festinhas que você faz é na sua própria casa. É na tua casa mesmo, que fica até de madrugada, até de manhã, os vizinhos sabem disso e tal, mas nesse quesito você foi injustiçado. Porque esse vídeo era antigo e as pessoas maldosas fizeram isso com você. Enfim, aí completa com o Luiz Araújo, cara. Essa do Luiz Araújo, sinceramente, é algo que não dá para entender. Quando eu falo não dá para entender, porque a justificativa é que ele não vai para o jogo por conta de problemas pessoais. Problemas pessoais, cara, é melhor você falar o que é, né? Porque aí você levanta uma série de situações, de suspeitas. Alguns falam, porque morreu alguém da família. Cara, é difícil. Tem pessoas que reagem de uma forma muito... sentem muito um problema como esse, realmente não tem condições de jogar, e outras que
conseguem jogar. Jogador de futebol, cara, passa por isso. Muitos não vê filho. Eu vi, só você ver o testemunho do Paquetá que eu postei. Né? Alguns não vê filho nascer, não vai aniversário de filho, né? Não comemora aniversário com a família, não tem dia das mães, não tem dia dos pais, morre parente, ele está viajando, jogando futebol. Isso, infelizmente, é o que acontece, é a carreira do jogador de futebol. Só que o Luiz Araújo ele tem 10 jogos no Flamengo. E ele é cobiçado por vários clubes da Série A. Cruzeiro, Atlético Mineiro, vários clubes querem o Luiz Araújo. A gente sabe que o Luiz Araújo, a gente já disse isso aqui algumas vezes, é um dos jogadores que já sinalizou para a diretoria do Flamengo que gostaria de uma transferência. Aí, do nada, aparece um problema particular num jogo como esse, mas logo num jogo que o Flamengo não tem jogador para botar, cara. Quem é que vai jogar de ponta direita no Flamengo? Quem vai ser o meia pelo lado direito? O Plata tá machucado. O Luiz Araújo, problema particular. O Carrascal tá jogando muito... Jogando não. O Carrascal tá entrando em campo, né? Ali, na vaga do Arrascaeta. Assim, cara, é difícil entender. O Flamengo vai poupar jogadores por causa de lesão. Quem é que vai entrar em campo hoje? O Flamengo tá levando a sério o jogo de hoje? Será? Então isso é uma coisa que a gente já está falando antes aqui, para depois não vir com desculpa. Porque o Flamengo foi eliminado pro Vitória, porque no primeiro jogo, no Maracanã, jogou de salto alto, jogou de uma maneira menosprezando o Vitória, porque o Flamengo pegou o Vitória no Maracanã no ano passado e meteu 8-0. Então todo mundo ali nos bastidores falava, hoje vai ser 8 de novo, vai ser 6 e tal. Então entrou daquela maneira. E foi 2-1 suado. E no Barradão o Flamengo não ganhou o jogo, perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil antes das oitavas de final. E agora contra o Atlético Paranaense, o jogador pede para não jogar, o outro diz que não pode jogar porque é grama sintética. E, cara, muito estranho as coisas que estão acontecendo no Flamengo e só acontece porque o Flamengo não tem comando. Por isso que eu digo, temos que apoiar o jogo de hoje, temos que apoiar os próximos 15 dias. Depois... fora Boto, o Flamengo precisa de alguém competente para gerir o departamento de futebol. Porque esse camarada, ele não tem competência para poder gerir o Flamengo. É como se fosse botando eu para dirigir uma McLaren, eu para dirigir uma Ferrari e disputar a Fórmula 1. Pelo amor de Deus, né? Eu dirijo o meu carro e não um carro de Fórmula 1. É o Boto dirigindo o Flamengo. Mas, enfim, com fé em Deus, o Flamengo hoje vai conseguir uma grande vitória, como já aconteceu ultimamente. O Flamengo tem dado sorte, tem conseguido vitórias na Arena da Baixada, vai conseguir uma vitória, se Deus quiser, na presença do Ancelotti, né? E vai abrir aí, vai chegar bem coladinho ali na traseira do Palmeiras, botando pressão no Palmeiras, e no próximo domingo a liderança vai ser nossa. Coloca o placar do jogo aí, coloca aí, porque vamos fazer pós-jogo amanhã. Amanhã não, daqui a pouco, mais tarde. E no pós-jogo a gente vai colocar aqui, fazer uma surpresa para quem acertar o placar. Deixa o seu like, deixa o placar do jogo e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Faltam 15 inscritos para a gente bater 160 mil. Cara, isso é uma marca para a gente histórica. 15! Você pode ser o de número 160 mil e fazer história com a gente. Então, se inscreve aí. Um abraço, saudações rubro-negras.